Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e algumas reflexões para as nossas vidas, e está baseado neste catecismo, o Catecismo de Nova Cidade. É um devocional que eu tenho usado dia após dia, que tem enriquecido muito a minha vida espiritual, e hoje eu estou na pergunta 42 e a pergunta é a seguinte: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? A resposta é com diligência, preparo e oração, para que a aceitemos com fé, guardemos nos corações e a pratiquemos em nossas vidas. Então a pergunta é: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? A resposta: com diligência, preparo e oração, para que a aceitemos com fé, guardemos nos corações e a pratiquemos em nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, olha o que ele diz. Ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído, habilitado, capacitado para toda a boa obra. Agora pensemos nisto. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela contém 66 livros, que se dividem em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nestes 66 livros, nós encontramos a Palavra de Deus. Este livro realmente contém a Palavra de Deus, a Palavra divina. E Paulo, ele afirma que a Escritura ou as Escrituras são divinamente inspiradas por Deus, isto é, sopradas pela boca de Deus. E Paulo, ele também chama as Escrituras das sagradas letras. Já o apóstolo Pedro, ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia, isto é, que diz respeito a toda a Escritura, isto é, aos 66 livros, não foi produzido por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui, nós novamente notamos essa mesma palavra, inspirados pelo próprio Deus. Então, nós estamos diante do livro dos livros. Queridos, nós estamos diante da mais preciosa joia e a mais santa relíquia que até hoje permanece sobre a terra. E vale ressaltar que não há nenhum dinheiro no mundo que poderia comprar ou obter pela preciosidade deste livro das Escrituras, pelo seu valor, pela sua influência e pelo impacto que ele tem lá atrás, que ele tem hoje e que ele vai ter ou vai continuar a ter sobre gerações e gerações. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro, e por isso nós devemos nos aproximar das Escrituras de um modo singular. É necessário consciência que esse livro que nós temos em mão, esse livro que está diante dos nossos olhos, esse livro que está diante das nossas mãos, que está numa prateleira, que está numa gaveta, que está numa estante, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela exala Deus.
Deus abre os seus santíssimos lábios através da sua Escritura. É por ela e é através dela que Deus fala com os homens, que Deus fala conosco. Essa palavra, ela é realmente a palavra de Deus. Ela é a exata expressão de Deus e nela contém tudo o que Deus queria que fosse escrito nas suas sagradas Escrituras. Agora, uma vez que nós entendemos isto, uma vez que existe clareza e entendimento a respeito disto, eu pergunto como nós podemos nos dirigir a este santo livro de qualquer forma. Como nós podemos nos dirigir ao santo livro de qualquer maneira. Como nós poderemos então nos aproximar das sagradas letras de qualquer jeito e de qualquer maneira. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque nós devemos sim nos aproximar da Escritura com especial reverência e em especial cuidado. É necessário zelo. É necessário cuidado. É necessário, se nós nos achegarmos ao Santo Livro, às Sagradas Letras, à Santa Escritura, com muito cuidado. Precisamos, sim, ser diligentes. Precisamos, sim, ser zelosos. Precisamos, sim, estar preparados. E precisamos levar a Escritura, que é a Palavra de Deus, a sério. Talvez você pode me perguntar, por que tudo isso, Fábio? Por que tudo isso? Por que todo esse zelo? Por que toda essa diligência? Por que esse preparo, esse cuidado? É simples. Porque estamos nos aproximando de Deus. Porque estaremos diante do próprio Deus. E por isso é necessário zelo e reverência. Por quê? Porque Deus vai falar. Agora reflita comigo nisto. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós reconhecemos que precisamos ser o quê? Reverentes. Nós reconhecemos que precisamos ser zelosos. Porquê? Porque nós estamos a nos dirigir a um Deus santo. Não é verdade? Agora, entretanto, não existe diferença entre ir a Deus em oração e ir a Deus nas Sagradas Escrituras. Porquê? Porque ambas refletem a pessoalidade de Deus. Ambas refletem Deus. Entendem? Naturalmente que existe diferença na forma de estar. Porque a oração, nós sabemos que a oração é o momento que nós comunicamos e falamos com Deus. Diferentemente das Escrituras. Porque aqui é o momento de nós não falarmos, de nós nos simplesmente calarmos para ouvir Deus falar. Mas ambos os ambientes refletem e dizem respeito a um Deus que é absolutamente santo e que exige de nós, homens e mulheres, santidade, zelo, reverência e temor. Queridos, se na oração nós nos expomos e confessamos o que somos, o que sentimos, são expressões da nossa alma que refletem o que estamos vivendo e como estamos vivendo, onde nós fazemos então petições em função daquilo que nós necessitamos, crendo e confiando na providência, na resposta e no cuidado de Deus. Entretanto, diante da palavra de Deus, é o momento de nós nos calarmos e deixarmos Deus falar, ouvir o que Deus tem a dizer. E uma das formas de nós pensarmos em nos submeter à palavra é que, diferentemente da oração, agora nós não estamos mais pedindo a Deus o que Ele deve fazer, mas agora Deus vai falar conosco. E isso é algo tremendamente importante, que faz todo o sentido de nós termos consciência disso. Porquê? Porque há momentos para falar, mas também há momentos para ouvir. E nós precisamos, queridos, respeitar e reverenciar todos esses momentos. Mas quando nós estamos diante da palavra, nós temos que ser diligentes. Nós temos que estar preparados.
Nós temos que ter o coração e os ouvidos bem abertos. Para quê? Para que aceitemos com fé, guardemos em nossos corações e praticamos o que Deus está falando, o que Deus está nos ensinando. Então, quando nós nos chegamos ao Santo Livro, quando nós nos chegamos à Bíblia, o nosso alvo não pode ser em nenhum momento receber meras informações. Nunca será esse só o propósito. Aqui eu não estou dizendo que devemos rejeitar as informações que nós recebemos. Mas nós precisamos sim entender que a nossa maior necessidade e carência é de fé. E Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então é isso que Deus quer nos dar. É isso que Deus deseja nos dar. Que recebemos a palavra com fé. Que recebemos a palavra com deleite, com desejo por ela, com dependência desta mesma palavra. Por quê? Porque existe uma diferença gigantesca entre ouvir para receber apenas informação e ouvir para obter fé, que só pode vir mediante os ouvidos bem abertos, que gera em nós uma fé viva e uma fé verdadeira, na qual se baseia não só num relacionamento que é nutrido pela oração, em falar com Deus, como também agora é nutrido por ouvir as Escrituras, em ouvir Deus falar, em ouvir Deus comunicar. As Escrituras, então, elas devem fazer parte da nossa vida. Elas devem ser reflexo da nossa vida, do nosso dia a dia. Por quê? Porque o amor que nós afirmamos ter por Deus, ele só é provado de forma prática e visível, queridos, na medida em que guardamos os seus mandamentos. Na medida em que guardamos a sua palavra. É o que Jesus ensinou. É o que Jesus disse. É o que Jesus afirmou. Que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, o nosso amor a Deus é acompanhado pela obediência e pelo valor que nós damos àquilo que Deus comunica, àquilo que Deus fala, àquilo que Deus ensina. E isso significa que se nós formos sérios quanto a obedecer a Deus, isso só pode ser possível quando nós obedecemos à sua palavra. Meus irmãos, essa palavra que é divina, onde Deus comunica, onde Deus fala, quando nós valorizamos o que Deus fala, nós somos sim transformados por ela de uma forma tremenda, de uma forma estupenda. Então nós necessitamos sim de nos aproximar da palavra de Deus com o mesmo tipo de atitude com que nos aproximamos do próprio Deus. Se Deus falasse com você, o que Ele faz nas Escrituras, se Deus abrisse a boca para nós agora, como nós nos chegaríamos a Ele? De certeza absoluta que nós escutaríamos com muita atenção, com muito cuidado. Ouviríamos ansiosamente e ouviríamos com o propósito de amar, de guardar e de obedecer à sua palavra. Então esse é o mesmo valor que nós devemos dar às Escrituras. Porque as Escrituras, elas refletem Deus comunicando, Deus falando ao seu povo, Deus se revelando aos homens. Esse é o valor que as Escrituras têm que ter para cada cristão. Aqui apenas algumas reflexões para que nós possamos responder. Que valor nós damos às Escrituras? Que tipo de relevância este livro tem em nossa vida? Que tipo de influência e impacto ele tem tido em nossas vidas? Olhamos para as Escrituras da mesma forma que olhamos para Deus? Ou ao contrário, olhamos para Deus da mesma forma que olhamos para as Escrituras? Ou olhamos para as Escrituras da mesma forma que olhamos para a oração? A quem nós temos ouvido? Ou melhor, o que nós temos ouvido? O que estamos ouvindo? A quem nós temos obedecido? O que nós temos guardado? É as sagradas letras? É a palavra de Deus? É o que Deus fala? É o que Deus ensina? É o que Deus comunica?
Lembrem-se do que Paulo afirma. A palavra de Deus é suficientemente confiável. Elas são divinas, elas são inspiradas por Deus, elas são proveitosas para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído, habilitado ou capacitado para toda a boa obra. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática para aqueles que amam e temem a Deus. E saiba disto, que é impossível amar a Deus, andar com Deus, servir a Deus e servir o seu reino, ser parte da família de Deus, ser parte do corpo e da igreja de Cristo, glorificar a Deus sem as Escrituras, negligenciando as Escrituras. É impossível. É simplesmente impossível. Então, que Deus nos ajude a repensar o que nós somos e quem somos e se é que somos. Pense nisto. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.